E eu quero ler um texto que está em Jeremias 18, versículo 1 em diante, que diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Ao olhar esse texto eu aprendo muitas coisas, e eu quero junto com você analisar alguns pontos. E o primeiro contexto desta passagem é que as 10 tribos do reino do norte já haviam sido levadas cativas pelo poderoso império assírio. Então as 10 tribos já haviam realmente passado por um momento difícil, mas o segundo contexto é que o reino do sul, conhecido como Judá, oscilava entre obediência e desobediência. O reino do sul oscilava, não permanecia firme, não permanecia convicto. Então eles oscilavam entre a obediência e a desobediência. Quando o governo era bom, tudo ia muito bem, mas quando o governo era ruim, tudo iria ladeira abaixo. Era péssimo quando o governo era ruim. Então Judá alternava entre prosperidade e escassez, entre vida boa e vida ruim. Judá oscilava entre fé e realmente vazios, entre convicção e medo muitas vezes. E nesse contexto o juízo de Deus já estava se levantando, porque se a nação de Judá não aprendesse a lição, sofreria como as 10 tribos do norte que sofreram na mão da Síria. Então Judá precisava aprender, Judá precisava realmente acordar para viver o novo, para viver aquilo que Deus tinha como plano, aquilo que Deus tinha como propósito. E qual o contexto imediato aqui? O contexto imediato eu vejo aqui e aprendo é que Deus manda o profeta Jeremias à casa do oleiro. E na medida que Jeremias vai na casa do oleiro e presencia o oleiro trabalhando no vaso, enquanto o oleiro estava moldando o vaso, ele realmente entende que Deus estava trazendo uma mensagem, Deus estava falando algo. Mas diz o texto que nós lemos que o vaso que o oleiro estava moldando se estragou na mão do oleiro. O vaso estragou, diz o texto. Mas ao invés do oleiro pegar aquele vaso que se estragou em suas mãos e jogar no lixo, jogar fora, não, o texto diz que ele refaz. O texto diz que ele começa de novo. Ele começa no início, ele faz um outro vaso. Mas a pergunta é essa: não poderei eu fazer o mesmo, ó casa de Israel? Deus está falando.
Deus está falando com Jeremias, Deus está falando com Israel e está dizendo: não poderia eu fazer o mesmo? Não poderia eu fazer o mesmo, ó casa de Israel? Eu gostaria nesse momento de personalizar essa palavra para a sua vida, trazer para o campo pessoal, e eu quero que você seja sincero com você mesmo, com você mesma. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como você chegou aqui, mas talvez você tenha algumas rachaduras, algumas trincas. Talvez você chegou aqui como um vaso trincado, um vaso rachado, ou até mesmo quebrado. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei o que você está passando da sua vida espiritual, ministerial, emocional, sentimental, financeira. Eu não sei, talvez você chegou aqui quebrado, trincado, rachado. Talvez você está vivendo um momento tão difícil que neste último dia do ano você encontrou força e veio a este lugar para receber uma palavra, para receber uma direção. E a minha oração nessa noite é que o Senhor venha abrir os seus olhos espirituais e os seus ouvidos para você visualizar tudo aquilo que Ele tem planejado para você em 2025, para você realmente ouvir a sua voz e entender que há um novo tempo, há uma nova estação, há um novo ciclo, há um novo ano se iniciando. E precisamos permanecer nele. Quero garantir a você hoje que Deus não desiste de você, mesmo que você chegou aqui trincado, rachado, quebrado, mesmo que você errou, mesmo que você falhou, mesmo que você realmente pecou. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você, Ele te ama. E tudo que Ele quer é recomeçar contigo. Tudo que Ele tem para você já está guardado, mas você precisa estar pronto para receber, pronta para receber. Assim como o oleiro tem total domínio sobre o barro, assim Deus tem total domínio sobre as nossas vidas. Quando estamos em suas mãos, então tudo que você precisa é estar nas mãos do oleiro. Para você entender, tudo que você precisa é estar nas mãos de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Ou seja, todas as coisas cooperam para aqueles que estão em suas mãos. O oleiro tem total domínio sobre o barro. Assim como o barro não pode dar um significado para si mesmo, a não ser o oleiro, nós não podemos dar significado com propósito para nós mesmos. Sem Deus você não consegue dar um significado com propósito na sua vida. Talvez até hoje você não viveu o extraordinário, você não viveu realmente uma vida plena, porque você não se permitiu, você não se lançou, você não deixou o oleiro trabalhar na sua vida. A vida sem Deus é o mesmo que o barro no chão, sem beleza, sem formosura.
sem propósito. Mas permita-me fazer uma pergunta ao texto: quando é que o vaso se estraga nas mãos do oleiro? Quando é que o vaso se estraga nas mãos do oleiro? Quando o oleiro nota que tem uma trinca, tem uma imperfeição, tem uma rachadura. É quando o vaso se estraga em suas mãos. Porque um vaso com rachaduras, um vaso com trincas não tem utilidade. Não tem utilidade. Trazendo para as nossas vidas uma rachadura nos faz perder alguns valores, alguns princípios. Isso compromete todo o propósito. Nada adianta você pedir para Deus fazer grandes coisas em você em 2025 e através de você, se tem algumas rachaduras, se tem algumas trincas em você. Não adianta Deus derramar algo novo, vinho novo sobre a sua vida, se existem trincas, existem rachaduras. Existem quebras. Quando vem as rachaduras, quando vem as trincas, o oleiro nota que realmente o barro não se envolveu. O barro não se envolveu, não se permitiu ser moldado. E com isso, as rachaduras aparecem, as imperfeições. Às vezes nós somos assim, não permitimos ser moldados por Deus. Somos difíceis. Resistimos, somos como a pedra não maleável. Pegue uma pedra e tente moldar ela com as suas mãos, você não consegue. Muitas vezes nós somos pedras, não permitimos Deus moldar aquilo que é necessário. Talvez tenha áreas da sua vida que precisa de uma modelagem, precisa de um toque especial de Deus, mas você não permite. Talvez até hoje tenha áreas da sua vida totalmente deformada. Talvez até hoje tenha área na sua vida trincada, rachada. Você ouve a palavra, você até compreende que precisa ser moldado nesta área, mas você não permite o oleiro finalizar a moldagem, a sua obra. Talvez você está insistindo nos mesmos relacionamentos. Talvez você está insistindo no pecado, no erro. Eu não sei, talvez você precisa liberar perdão, mas o seu coração é como pedra. Não permite o oleiro, não permite Deus moldar. Não, pastor, mas foi muito difícil. Essa pessoa me traiu, essa pessoa fez muito mal para mim. Eu não libero perdão. O não perdoar envelhece os ossos. A palavra do Senhor nesta noite para as nossas vidas é essa. Ele quer
transformar realidades. Ele quer transformar as nossas vidas. Nada adianta nós pularmos, gritarmos, louvarmos, pedir para Deus fazer grandes coisas em 2025 se nós não estamos prontos. Às vezes eu estou nas redes sociais e eu vejo pessoas críticas, pessoas falando tanta asneira e depois lendo a palavra. E aí eu fico pensando, quantas vezes eu fui assim também. Sabe o que é isso? É quando somos pedras. É quando não permitimos, não somos maleáveis. Precisamos permitir o Senhor nos moldar. Ou somos como areia. A areia tem as suas qualidades, mas ela não permite ser moldada. Ou talvez não, talvez pior, somos como lama. Lama não tem consistência, ela suja as mãos do oleiro, ela não se amolda. O texto diz que o vaso estragou, quebrou, rachou, trincou, mas o oleiro não desiste. Ele refaz, Ele transforma em um novo vaso. Eu vejo Deus muitas vezes olhando para mim e para você, pensando: filho, não é assim. E Ele vai e nos refaz novamente. E Ele nos refaz novamente. Ele nos refaz novamente. Talvez você está anos e anos e anos vivendo a mesma vida, vivendo as mesmas coisas. Talvez você está vivendo dias difíceis, não porque Deus escolheu esses dias para você, mas porque até hoje você não aprendeu, até hoje Ele não mudou as circunstâncias, porque Ele está usando as circunstâncias para mudar você, para moldar você, para transformar você. Mas muitas vezes você não permite. Você não permite. O texto diz que o vaso estragou, mas ele não desiste. Eu tenho alguns vasos, eu comprei alguns vasos para minha casa dias atrás. E eu notei que o vaso vazio, ele tem a sua beleza. Mas quando o vaso ele é preenchido com uma planta, com uma flor, ele tem uma outra beleza. Ele manifesta algo tremendo. E quando o jardineiro chegou lá em casa e trouxe as plantas, eu conversando com ele, eu disse: olha, eu quero essas plantas na minha sacada, e eu quero na frente rosas brancas. Ele disse: então, pastor, eu vou ter que trazer outras plantas. Eu disse: então traga. E ele trouxe. Quando ele plantou nos vasos, eu pude receber algo novo. Eu fui ministrado através daqueles vasos de flores. Sabe, eu vejo que Deus nos refaz para nós realmente manifestar a sua glória. Mas quando somos como lama, não transmitimos a sua glória. Quero um exemplo.
Tempos atrás eu fui de férias com a minha família e nós fomos conhecer um lago muito famoso na Europa. E quando eu estava avistando aquele lago, quando eu estava realmente contemplando sua beleza, eu pude ver que o sol batia no lago e o lago refletia o sol. Era algo lindíssimo. Mas naquele momento eu retornei à minha infância, e por muitos anos eu morei perto de um rio chamado Rio Itajaí-Mirim. É isso, né? É isso? Meu Deus, tantos anos, né? E é um rio barrento, é um rio sujo. Você não consegue ver o brilho do sol. O sol não reflete em águas sujas, só em águas limpas. Sabe, eu aprendi naquele dia, olhando para aquele belo lago, que Deus quer nos purificar, Deus quer nos limpar, mas às vezes nós somos assim como aquele rio sujo, não refletimos a glória de Deus. Mas mesmo assim eu quero lembrar você, nessa noite, Deus não desiste de nós. Deus não desiste. Pedro negou 1, 2, 3 vezes e Jesus não desistiu. Davi errou e Deus não desistiu. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei quais são as suas trincas, eu não sei quais são as suas rachaduras, mas uma coisa eu sei: Deus quer te refazer, Deus quer te moldar, Deus quer te levar para 2025. Você está nos planos de Deus para este novo ano. Você está nos planos de Deus. Ainda que você viveu um ano difícil, ainda que você passou por dificuldades, ainda que você pecou, você errou, você está nos planos de Deus. Talvez você errou muito, mas Deus quer transformar você. No versículo 4 diz: mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Eu aprendo aqui que o oleiro, ele não faz remendo. Ele não faz remendo, ele faz um vaso novo. Ele poderia ter feito um remendo, mas aquele vaso não teria utilidade. Mas ele visualizou aquela rachadura e começou de novo. Sabe, dias atrás tinha uma parede na minha casa úmida, com caruncho, uma parede feia. Então eu pedi para que pintasse aquela parede. Como era algo meio que urgente, a parede foi pintada. Mas dias depois, a parede estava pior do que era. O que eu aprendo com isso? Pense comigo. Uma casa cheia de umidade, sujeira, toda carunchada. Você passa tinta
em cima. É claro que a estrutura não está pronta para receber aquela pintura, que vai trazer uma beleza, que vai realmente refletir uma beleza. Nada adianta Deus fazer coisas novas na sua vida em 2025, se a estrutura não está bem, se a estrutura não está pronta. Nada adianta, vai ser só algo paliativo, algo momentâneo, mas não é isso que Deus quer. Deus quer realmente transformar as nossas realidades, para vivermos os seus planos. Deus quer realmente fazer coisas extraordinárias. Você pode até dizer: pastor, em 2024 eu deixei de fumar, eu deixei de beber, eu deixei de ir nas baladas. Tudo isso é muito legal, tudo isso é muito bacana, tudo isso faz parte da transformação, mas não é só isso, meu querido, não é só isso, minha querida. Deus quer ir além, Ele quer transformar o seu coração, senão é como uma pintura que fica ali por alguns dias, mas depois de um tempo, de alguns dias, algumas semanas, aquilo que está realmente na estrutura começa a aparecer. Nada adianta você deixar de fumar, nada adianta você parar de ir nas baladas, se você não ter uma vida transformada, um coração transformado, moldado nas mãos do oleiro. Nada adianta você dizer que você frequenta uma igreja, que você conhece a Deus. Nada adianta você ler Café com Deus Pai, se você não consegue perdoar o seu irmão, a sua irmã, nem a sua oferta. Você deve trazer no altar, mas antes deve consertar com o seu irmão, com a sua irmã, e depois trazer a oferta no altar, porque o Senhor não recebe ofertas assim. Nada adianta, é tempo de nós pararmos, igreja, e refletirmos. É tempo de nós analisarmos como está a estrutura do vaso, como estão as nossas vidas. Ele quer transformar o seu coração, te dando um novo, te dando uma vida nova. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer te levar para uma nova vida, para um novo ano com propósito. E para você ser essa nova criatura, você precisa entender algumas coisas. E a primeira, para um oleiro fazer um vaso de barro, ele precisa realmente de um barro amolecido. Nada adianta ele pegar um barro seco, um barro não moldável. Nada adianta. Que 2025 você permita o Espírito Santo moldar você. Que 2025 você permita o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Que 2025 você fale com o Espírito Santo e diga: Espírito Santo, me faça de novo se for preciso. Espírito Santo, transforme a minha realidade. Espírito Santo, me molde, não permita eu caminhar sem realmente ser moldado por Ti. Não permita. Segundo, o barro precisa passar pela prensa, ser pisado, amassado. Você precisa entender que você precisa passar pelo processo, e muitas vezes o processo é doloroso.
Se o barro pudesse falar, eu acredito que ele falaria: está difícil, porque ele passa pela prensa, ele é pisado, ele é amassado, para realmente ter liga e ser moldado. – 2025 é um ano de você entender o processo de Deus na sua vida. Deixa Deus amassar, deixa Deus transformar você. Terceiro, o barro precisa ir para o fogo depois de moldado. O fogo purifica, o fogo finaliza. Tem vários significados, mas para nós encurtarmos a mensagem, precisamos entender que a fornalha faz parte do processo. A fornalha faz parte do processo. Quando eu olho para Michele, como ela estava hoje orando, e eu estava filmando a minha esposa, ela foi amassada, ela foi prensada, ela realmente se permitiu ser moldada a ponto de ir para o forno, para a fornalha. Mas na fornalha ela viu um quarto homem. Quero dizer para você, talvez você se sinta na fornalha, talvez você está no final do processo. Aguenta só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho, não desiste, não desiste. Aguenta só mais um pouquinho. Deus está fazendo de você um vaso com propósito, um vaso para a sua glória, um vaso de honra. Paulo diz que você está sendo transformado em glória nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Que vaso você é? Como está o seu vaso? Como está a sua vida? Tem algumas trincas, tem algumas imperfeições. É noite de você analisar e colocar tudo nas mãos do oleiro. Talvez você chegou aqui para a última celebração do ano e se encontra sem esperança, cheio de rachaduras, defeitos. Tudo isso muitas vezes nos paralisa, nos neutraliza. Mas hoje Deus quer transformar a sua realidade. Um vaso trincado, rachado, quebrado, é deixado de lado, é esquecido, é desvalorizado, é rejeitado. Mas nas mãos de Deus não. Talvez você se sinta rejeitado por muitas pessoas, largado por muitos. Dias atrás eu conversava com um jovem, ele disse: pastor, o meu pai me abandonou quando eu tinha 4 meses. Com 1 ano minha mãe me abandonou e me deixou com a minha avó. Aos 2 anos minha avó me colocou em um orfanato, em um abrigo. Aos 3 eu fui adotado por uma família, mas essa família não me quis. E eu voltei para o abrigo, e lá eu fiquei por muito tempo. Hoje eu estou com 28 anos, e eu posso dizer por senhor, eu não tenho ninguém
perto, eu não tenho nenhum familiar. E eu pude ver na vida desse jovem algumas rachaduras, algumas mágoas, algumas trincas. E ele disse: a vida para mim é muito difícil, não faz muito sentido para mim. E ele começou a vomitar as suas mazelas, as suas dores. E no final, eu conversando com ele, eu disse: tem um que sempre esteve presente, mas que talvez você não está enxergando. E eu compartilhei um pouquinho da minha história. E no final eu abracei ele e nós começamos a chorar. E ele disse: eu vejo em você algo bom, eu sinto em você uma luz. Eu disse: na verdade, o que você está sentindo é a presença de Deus. Sabe, eu não sei o que a vida lhe causou, eu não sei o que você viveu até aqui, eu não sei o que as pessoas fizeram com você ou o que você fez com as pessoas, eu não sei quais são os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus se faz presente e tudo que Ele quer é transformar a sua realidade. 2025, nessa casa, será o ano da transformação. Profeticamente, nessa noite eu profetizo e declaro sobre a sua vida Deus transformando todas as áreas, Deus transformando sua realidade. Se prepare. Se prepare, porque você vai viver coisas extraordinárias na presença do Pai. Tudo que você precisa cuidar é se você é um bom barro nas suas mãos. Não seja como areia, não seja como a pedra, não seja como a lama. Inclusive, não seja como o pó. O pó também você não consegue moldar. Seja realmente aquele barro maleável, aquele barro realmente com liga. E como que eu faço, pastor? Se humilhe na presença do Senhor. Permita o Espírito Santo trabalhar no seu íntimo. Nós cantamos uma canção: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. É o Espírito Santo que nos envolve e nos permite realmente viver algo novo. Então seja transformado, transformada pelo poder da glória de Deus. Eu quero finalizar com o Salmos 68:13, que diz: mesmo tendo sido lançado entre os cacos, mesmo tendo sido lançado entre os cacos, você será como asas de pomba cobertas de prata, e suas penas terão a cor amarela de ouro. Quantos recebem essa palavra? 2025, Deus está falando com você. Mesmo tendo sido lançado entre os cacos, mesmo tendo sido lançado entre os cacos, você será como asas de pomba cobertas de prata. Eu vejo muitas coisas nesse texto. Eu vejo você voando para novos horizontes. Eu vejo você indo além. Eu vejo você rompendo. Eu vejo você voando na presença do Senhor.
Eu vejo você acelerado. Deus vai acelerar. Deus vai acelerar. E as coisas vão acontecer de forma mais rápida, para a glória dEle. Cobertas de prata. Eu vejo Deus te levando para um nível de honra, para a glória dEle. Nada é para a sua glória, nada é para a nossa glória, mas é para a glória dEle. Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Permaneça fiel a Ele, se permita ser moldado, se humilhe, se humilhe, se humilhe. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu lhes ouvirei dos céus, eu lhes ouvirei, e suas penas terão a cor amarela de ouro. Meu Deus, meu Deus. Quem anda não entende. Quem anda não entende quem voa. 2025 eu profetizo na sua vida, eu profetizo na sua família. Você vai voar para a glória de Deus. Você não vai ter tempo para ressentimento, você não vai ter tempo para as coisas terrenas, carnais, você não vai se apegar nas coisas materiais, porque você vai andar no fluir do Espírito Santo de Deus. Quando você encontrar alguém, você vai dizer assim: vem irmão, agarre em mim porque eu estou voando. Vem irmão, vão tentar te segurar, mas você não vai parar, você não vai permitir ninguém paralisar o que Deus está fazendo na sua vida. Você não vai permitir ninguém. 2025 é um ano de voar. É um ano de voar. Quantos podem olhar pelos olhos da fé você voando? Você com a sua família voando. Amém? Profeticamente você indo para novas conquistas, você indo viver novos sonhos, novas realidades te esperam, novas experiências com Deus Pai. Eu quero que você se coloque de pé. Marque esse Salmo 68:13. Mesmo tendo sido lançado entre cacos, você será como asas de pomba cobertas de prata, e suas penas terão a cor amarela de ouro. Aleluias, aleluias. Eu não sei como você chegou aqui. Só diga comigo assim: Paizinho, nessa noite a tua palavra foi ministrada ao meu coração, e eu quero ser moldado por ti. Eu quero ser um barro moldável. Eu quero ser um barro bom nas tuas mãos. Se for preciso refazer, refaça, mas não permita eu entrar em 2025 trincado, rachado, sem utilidade, sem propósito. Eu quero viver os teus propósitos em 2025.
Eu quero ser um vaso de honra. Eu quero ser um vaso onde transmite a sua glória. Eu quero ser um vaso que venha transbordar a tua presença. Eu quero ser um vaso a ponto de ministrar na vida do meu próximo. Eu quero, Senhor, voar como a águia. Diga, eu quero voar como a águia. Eu quero escalar as montanhas. Eu quero andar sobre os rios. Eu quero viver milagres em 2025. Eu quero, Senhor, voltar ao primeiro amor.